Doutor, hoje o senhor fala sobre as prisões da Operação Lava Jato. Por que da escolha desse motivo que tem movimentado tanto a imprensa política e, infelizmente, policial no país? Pois é, quando a imprensa começa a noticiar a prisão de pessoas idosas, Caio, sempre surge aquela indagação sobre se existe alguma diferença no tratamento desses réus ou desses sentenciados por parte da lei e por parte das autoridades no que tange ao encarceramento. Daí a minha intenção de tratar desse tema hoje aqui para esclarecer o público. Porque nessa Operação Lava Jato, muitas pessoas já estão lá na idade bastante avançada, né? Pois é, o nosso Código Penal, ele trata do idoso no que tange à prescrição, prevendo que o prazo prescricional dos crimes é sempre contado pela metade quando o indivíduo já atingiu 70 anos na época do sentenciamento, né? A lei de execução penal também fala que o indivíduo que já atingiu 60 anos deve ser acomodado num estabelecimento próprio, ou seja, que a prisão deve se adequar à sua condição, à sua peculiaridade de idoso, né? Mas as pessoas têm muitas dúvidas sobre se o indivíduo é preso, pode ou ser preso normalmente, e a resposta é positiva, né, Caio? Porque, afinal de contas, se o indivíduo está sendo investigado por um crime grave, colocando em risco a coletividade e a ordem pública, é possível a prisão preventiva. E se ele já foi sentenciado e condenado, é claro, vai ter de cumprir a sua pena, não é? Porque às vezes surge aquelas dúvidas se de fato um idoso ele pode receber as algemas da mesma forma que alguém jovem, até por causa da sua situação, da idade avançada. Então isso não interfere em algum problema, não muda. Não interfere. Para exemplificar, eu vou contar rapidinho um caso que aconteceu em Guaimbê, em 1998, quando eu ainda era delegado e assumi a unidade da cidade, e as pessoas me procuraram para noticiar um problema antigo que envolvia 3 idosos que se reuniam na casa de um deles. E todos eles tinham mais de 80 anos, e o que a gente conseguiu elucidar é que eles ofertavam pequenas quantias em dinheiro para crianças de 4 a 10 anos em troca de favores sexuais, né? Não havia consumação da conjunção carnal, mas eles se aproveitavam dessas crianças em troca de dinheiro, e aí a única alternativa, a única solução para o caso foi requerer a prisão preventiva. E aí o dono da casa, que até tinha dificuldade de locomoção, né? Ele não poderia fugir nem nada, mas enfim, em liberdade ele estava colocando em risco a coletividade ali, porque a casa dele era o local onde os 3 se encontravam para abusar das crianças. Ele acabou sendo preso e, pelo que a gente teve notícia, foi libertado algum tempo depois, porque a família se comprometeu a retirá-lo da cidade, que é o que a gente precisava na época, né? Mas as prisões são feitas normalmente. A diferença é que se o indivíduo já atingiu 70 anos ou se ele possui uma enfermidade e o Estado, naquele estabelecimento prisional, não tem condições de dar a devida atenção ao tratamento de saúde que ele precisa, excepcionalmente a Justiça concede a prisão domiciliar. Isso acontece na maioria dos casos. Qual que é a porcentagem de prisões domiciliares que são concedidas aos idosos? Olha, a prisão domiciliar para o indivíduo que está no regime semiaberto ou até no fechado, ela tem que ser concedida excepcionalmente, não é? Porque a regra é o indivíduo cumprir a pena pelo fato delituoso que ele praticou. Mas são poucos os casos, é preciso que a defesa do réu comprove de uma forma incontestável que a enfermidade que ele possui não pode ser tratada em cadeia. Então, os casos mais comuns são os de câncer, né? Numa fase já adiantada, mas muitas doenças podem ser tratadas, e aí o indivíduo permanece custodiado, incumbindo a autoridade diretora do estabelecimento fazer as remoções para os atendimentos médicos de que ele necessitar. Há casos também da suspensão condicional dessa pena. Pois é, a suspensão condicional, conhecida como sursi, ela é diferenciada para o maior de 70 anos, né?
normalmente ela é concedida quando a pena não é superior a 4 anos, né? E as razões de saúde justifiquem, ou ele já tenha atingido aí o 70º aniversário, como eu já disse. Depende também de ele não ser reincidente em crime doloso, salvo se ele já pagou somente multa por uma condenação anterior, e depende da culpabilidade, dos antecedentes da conduta social e a personalidade do agente serem interpretados de forma favorável. Essa é a possibilidade, então, do sursi. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito pelo Unisalesiano, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Regional. Uma ótima tarde, até segunda-feira que vem. Eu que agradeço, Caio, uma ótima semana a todos.